Graça e paz. O salmista Davi, no Salmo 13, faz 5 vezes a mesma pergunta: até quando? Ele estava pensando em circunstâncias e situações pelas quais ele estava passando, e ele pergunta a Deus: até quando? Eu creio que pela situação que nós estamos passando em nossos dias, essa epidemia que tem alcançado o mundo inteiro, eu creio que várias vezes nós já nos vimos perguntando: até quando? Até quando vai esse confinamento? Até quando, enfim, vai durar essa epidemia? Até quando as lojas vão ficar fechadas? Até quando as indústrias não vão poder funcionar? Até quando não poderemos nos reunir presencialmente nos nossos cultos? Até quando? Até quando? Mas eu creio que é importante nós avaliarmos que tudo aquilo que acontece sempre tem um propósito. Deus, ele tem um alvo, ele tem um objetivo através daquelas coisas que nos acontecem. E eu estava meditando sobre o Salmo 13 e algumas coisas me chegaram ao coração, que eu gostaria de compartilhar com você neste vídeo. Primeiro, até quando? É até que nos humilhemos e nos arrependamos sinceramente dos nossos pecados. Lá em 2 Crônicas 7,14, a palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se arrepender dos seus caminhos maus. Eu creio que Deus, ele quer, através dessa epidemia que está varrendo a terra, chamar cada cristão a uma reflexão sincera. A nós, aqui no Brasil, Deus quer nos levar a uma reflexão muito séria e muito sincera do nosso relacionamento com o Senhor. Eu creio que Deus quer que nós olhemos para dentro de nós mesmos, façamos um exame sincero da nossa vida para ver o que é o Senhor para nós e qual é o nível do nosso relacionamento com Ele. Portanto, eu creio que esse tempo é tempo de nós nos humilharmos, de nós nos quebrantarmos, de nós chorarmos diante do Senhor. Lá em Joel, no capítulo 2, o profeta diz que não é tempo de rasgar as roupas, mas é tempo de rasgar o coração diante do Senhor. Tiago, quando fala sobre esse mesmo assunto, ele diz que é hora de chorar, de gritar, de fato se humilhar diante do Senhor, para que Ele no tempo oportuno nos exalte. Portanto, eu creio que esse tempo é tempo para nós nos humilharmos e nos arrependermos. O segundo, até quando? É até que entendamos que as tribulações são instrumentos de Deus para nos aperfeiçoar. Jesus Cristo já disse em João capítulo 16, versículo 33, aqui no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso, quando Paulo foi consolidar as igrejas que ele havia estabelecido, em Atos capítulo 14, versículo 22, ele dizia àquelas igrejas que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Por isso, quando Tiago fala sobre isso, ele diz que nós devemos nos alegrar nas aflições. Muito estranho. Mas por quê? Porque através das tribulações, das aflições, Deus está trabalhando virtudes na nossa vida. E a principal que ele menciona é a virtude da perseverança. Pedro também diz que assim como o ouro é testado pelo fogo, é purificado pelo fogo, assim nós também vamos ser purificados através das aflições e das tribulações do nosso dia a dia. Por isso, Deus com certeza está querendo nos levar à compreensão que qualquer tipo de tribulação pela qual nós passarmos, ela tem um objetivo de nos aproximar muito mais de Deus e de nos aperfeiçoar na nossa vida cristã. O terceiro, até quando? É até que aprendamos a viver como corpo vivo de Cristo.
Em Atos capítulo 2, versículos 43 em diante, Lucas vai nos falar a respeito do nível de relacionamento que havia na igreja primitiva. Ali diz que não havia nenhuma pessoa necessitada na igreja, porque aqueles que tinham mais, eles repartiam com aqueles que nada tinham. Diz inclusive que pessoas acabavam vendendo as suas propriedades para colocar o valor aos pés dos apóstolos, para que eles suprissem as necessidades daqueles que não tinham. Eu creio que Deus quer nos ensinar nesses dias a repartir aquilo que nós temos, porque as notícias de desemprego já estão nos chegando, autônomos já não têm mais o que fazer, e eu creio que nós vamos ser testados no nosso amor e na nossa disposição de abrir mão daquilo que nós temos para repartir com aqueles que nada têm. Já fizemos um chamamento para que pessoas nos ajudassem com ofertas e com gêneros alimentícios para ajudarmos famílias carentes. A resposta não foi a mais adequada. Eu creio que Deus quer continuar trabalhando conosco para que nós entendamos que, como corpo, nós somos responsáveis uns pelos outros e temos que abrir mão daquilo que temos para suprir aqueles que nada têm. O quarto, até quando, é até que nós creiamos que Deus é soberano e Ele tem o domínio e o controle sobre todas as coisas. Eu quero dizer a você, meu querido, que Deus jamais perde o controle das situações. Vão vir, sim, calamidades, vão vir flagelos sobre a terra, mas eu quero dizer para você, Deus, Ele não perde o controle de nada. Lá no final do segundo livro de Samuel, nos é relatada a história que Davi decidiu fazer o recenseamento do povo de Israel, mas que Deus havia dito que ele não fizesse. Mas ele não obedeceu à voz do Senhor e mandou fazer o recenseamento. E ele sofreu uma penalidade. Deus mandou uma peste sobre Israel por causa da desobediência de Davi. E diz lá que 70.000 pessoas morreram desta peste. Mas quando o anjo da morte estava chegando perto de Jerusalém, para atacar Jerusalém, o Senhor levantou a sua mão e disse, basta! E a partir daquele momento, a peste parou e a bonança voltou. Eu quero dizer que Deus é poderoso para levantar a sua mão e dizer, coronavírus, cessa, chega. E esse mal vai cessar. E novamente o mundo vai ser livre e vai voltar à normalidade. Deus, Ele quer nos levar a entender e a crer que Ele é soberano, que Ele não perde o controle de nada e que nós podemos confiar nele de todo o coração, que Ele jamais nos decepcionará. E o quinto, até quando, é até que nós aprendamos a dar graças a Deus por tudo. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós temos que aprender a dar graças a Deus em qualquer situação. Mas o que nós vemos no momento de crise é muitas vezes cristãos murmurando, se queixando, lamentando, reclamando da situação pela qual estão passando. Deus, Ele quer mudar a nossa maneira de reagir ante as circunstâncias. Com certeza, Ele quer plantar em nosso coração um coração agradecido em todas as situações e em todas as circunstâncias. Em Efésios capítulo 5, versículo 20, Paulo diz que nós temos que dar graças em tudo. A mesma coisa ele diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, que nós temos que aprender a dar graças a Deus por tudo, em toda e qualquer situação. Por isso, meu querido irmão, não murmure, dê graças a Deus e fique muito atento àquilo que Deus quer ensinar. No Salmo 13, Davi pergunta 5 vezes, até quando? Com certeza, Deus ainda estava ensinando Davi com respeito àquilo que ele precisava aprender.
E hoje, nós vivendo essa realidade que nós estamos vivendo essa epidemia que tem assolado o mundo inteiro, ouvindo notícias que não são as mais agradáveis. Talvez nós perguntemos até quando. Mas Deus quer que nós compreendamos que Ele está no controle de tudo e que, de fato, nós precisamos aprender a confiar nele, a depender dele, a realmente render completamente as nossas vidas nas suas mãos, porque Ele é o nosso Deus. E com certeza, mais dias, menos dias, este mal será removido e a paz e a tranquilidade retornará. Deus abençoe a sua vida.